Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast NBA na Sport TV. Tal como na semana passada, trazemos aqui alguns dos temas mais quentes da atualidade da melhor liga de basquetebol do mundo. Meus senhores, muita responsabilidade. Há quem acredite que o segundo episódio costuma ser o pior, mas hoje, e até por causa disso, vamos entrar de forma afirmativa. Primeiro, o agradecimento lá para casa aos vossos contributos, são muitos e com muita qualidade. Obviamente não conseguimos trazer todos para cá, mas agradecemos que continuem a enviar as vossas opiniões, as vossas perguntas, que nós estamos cá também para dar conta, não só no podcast, mas também nas transmissões. Ricardo, começamos com um tema forte, diz-nos respeito, na medida em que mexe com o nosso Nemias. Fala-nos dessa grande novidade esta semana. Não sei se é uma forma muito afirmativa de entrar neste episódio e falar do Sacramento Kings, mas de facto o tema que trouxe para este episódio é a contratação do novo treinador, o sucessor de Alvin Gentry, que tantos portugueses se habituaram a colocar. Apreciar, não. Digamos que há um alvo a cara do Alvin Gentry. Normalmente a malta lá em casa gosta de fazer pontaria ao Alvin Gentry. Eu acho que se calhar ainda vamos ter saudades de Alvin Gentry. É uma suspeita que tenho. É um péssimo início de episódio. Péssimo. Acho que vamos voltar ao início. Não, vamos recomeçar. Muito bem, sejam bem-vindos. Não. Pois, o Mike Brown foi contratado pelo Sacramento Kings e um acordo de 4 anos, um contrato de 4 anos, esperto Mike Brown, assinou que exigiu 4 anos. Normalmente nos Kings assina-se 4 anos, fazem-se 2 e depois sai-se com uma churuda de indenização. O Luke Walton ainda vai receber muito dinheiro na próxima temporada. Mas falando agora um pouco mais a sério, Mike Brown ainda treinador adjunto no ativo dos Golden State Warriors. Curiosamente, no dia em que foi anunciado oficialmente pelo Sacramento Kings, o Steve Kerr apanhou Covid e, portanto, ele teve que, no mesmo dia, foi anunciado 2 vezes como treinador principal, de manhã como treinador do Sacramento Kings para as próximas 4 épocas, à tarde como o treinador dos Golden State Warriors, pelo menos para um jogo. Já foram 2 jogos que ele teve que assumir. Falando um bocadinho do perfil do Mike Brown, é um treinador que está há muito tempo na Liga. Ele está na Liga desde 97. Já passou mais anos na Liga como treinador adjunto do que propriamente como treinador principal. É considerado um bom adjunto, sobretudo um coordenador defensivo, alguém com um grande conhecimento em termos defensivos, e eu acho que os Golden State Warriors não contratariam ninguém que não tivesse conhecimento. É uma equipa que tem pedigree de campeão e quer lutar pelo título, portanto acho que é reconhecido o conhecimento e o trabalho feito pelo Mike Brown. Agora, as coisas mudam quando se passa de treinador adjunto para treinador principal. Estes 2 jogos não são amostra, apesar de, não tenho dúvidas, os adeptos do Sacramento Kings estarem já em pânico completamente, sobretudo com a última derrota dos Warriors, em que estiveram a certa altura a perder por 55 pontos, ainda durante o terceiro período, e o Mike Brown estava impávido e sereno no banco. Portanto, acredito que não só os adeptos, mas se calhar também a cúpula decisora do Sacramento Kings deverá estar a colocar algumas dúvidas sobre o Mike Brown, sabendo nós que 2 jogos não significam absolutamente nada. Mas falando daquilo que foi a experiência do Mike Brown enquanto treinador principal, ele foi treinador principal em Cleveland e em Los Angeles. Obrigado nos teus Lakers, acho que foi uma boa altura, poderás falar sobre isso, mas aquilo que eu quero dizer é que nesses anos entre 2005 e 2014 ele tem um registro muito positivo, quase 62% de vitórias. Também é verdade que enquanto esteve em Cleveland estava lá um senhor chamado LeBron James, também é verdade que quando esteve em Los Angeles estava lá um senhor chamado Kobe Bryant. Depois disso, regressou a Cleveland para uma última temporada enquanto treinador principal. Nessa temporada já não havia LeBron e teve um registro negativo, 33 vitórias, 49 derrotas. As equipas dele, por norma, são equipas que defendem bem, mas também têm peças que ajudam a esse registro. E o que eu acho que é preciso já antecipar é que em Sacramento as 2 estrelas à volta das quais a equipa está a ser construída, De'Aaron Fox e Domantas Sabonis, não defendem bem. Portanto, a equipa terá que atacar o mercado por forma a adicionar ali jogadores que sejam competentes defensivamente e que acrescentem outra dimensão que as 2 estrelas não têm, que é o lançamento de 3 pontos. Senão aquilo não vai funcionar. E de facto temo que aquilo possa não funcionar, até porque o Oeste para o ano vai ficar ainda mais forte com os regressos dos Clippers a sério e eventualmente dos Lakers também a sério. Denver também. Denver com o reforço, enfim.
os Pelicans vão subir, os Spurs vão mexer muito, não se sabe o que é que vai sair dali, e portanto os Kings, que querem pôr fim a esta maldição que já vai em 16 anos seguidos sem ir aos playoffs, eu temo que vão continuar a penar e fazer uma travessia no deserto. Para o Neemias em concreto, não sei se é bom, se é mau, acho que ainda é muito cedo para fazermos esse tipo de análise, porque o plantel não está construído. Portanto, se é verdade que ele gosta de jogadores defensivos, sim. Se gosta de defesa, sim. Mas se contratarem mais 3 postos e ele tiver 5 postos à frente dele, não vai servir de nada. Luís, o cenário para o Neemias fica melhor, fica pior? Não sei. Nem sei se tão pouco, mais do que a questão do treinador, ou tão importante quanto a escolha de Mike Brown ou de outro. Eu continuo a não ter a certeza se o Neemias renovar pelo Sacramento Kings, se é bom ou mau, não sei. E aliás, acredito que ele próprio também não deve fazer ideia nenhuma. Continuamos com a ideia que há muitas equipas que precisam de um Neemias e que há outra que o tem, que tem muitos jogadores que se calhar fazem com que ele não seja tão necessário. É paradoxal, mas isto não é o único na Liga. Há jogadores que em determinadas equipas ou não jogam ou jogam muito pouco ou não são devidamente aproveitados e que seguramente noutras equipas teriam outra utilização. O Neemias é só um caso, e estamos a falar de um jogador de primeiro ano, portanto ainda com pouca expressão dentro do contexto da Liga, mas há outros que vivem exatamente essa situação. Continuo a achar, não sei, como o Ricardo diz, não sei qual é a ideia do treinador. Eu vou mais longe, eu não sei se o treinador conhece de facto o Neemias, não faço ideia nenhuma. Já deve ter tropeçado no nome dele, entre aspas, mas não sei se já ouviu jogar, se só viu estatísticas. Admito que agora, assim, quando decidiu, enquanto preparava a defesa da equipa dos Warriors para os jogos e com o resultado que temos estado a ver, ele deve também ter dado uma vista de olhos pelo plantel dos Kings antes de assinar o contrato. Digo eu, quer dizer, numa situação que para mim, já o disse e volto a repetir, é normal nos Estados Unidos, para mim de normal não tem rigorosamente nada, é só confusa e difusa, e não sei, também não estou com isto a dizer que foi por isso que os Warriors nas últimas horas tiveram um jogo em que empataram, mas eu não sei o que é que ele já viu da equipa, se já tem ideias, quer dizer, ideias tem que ter, ele para aceitar um contrato, para além do dinheiro que é pouquinho para 4 anos, tem uma ideia base de quem é que lá está e quem é que poderá ir para lá, acho eu, e seguramente que isso terá sido falado com os responsáveis da equipa. Agora, o que é que isso vai resultar na prática, de quem é que está lá e vai sair, quem é que não está e vai entrar, e quem é que ele quer aproveitar a sério entre os que lá estão, não sei. A mim parece-me mais ou menos claro que o Holmes, seja pelo treinador, seja pela equipa, eles vão tentar tirar de lá o Holmes. Acredito que o Len, até pela questão que se vive atualmente, em que seguramente o rapaz não deve andar com a cabeça propriamente direcionada para a prática do basquetebol, acho que também é um elemento que se calhar deve ser para sair. Agora, isso não significa automaticamente que o Neemias, ponto 1, vai renovar, ponto 2, renovando, que vai ser o segundo ou terceiro posto da equipa. Não faço ideia, porque se contratarem o ano passado, quando ele foi escolhido no draft, eu e o Ricardo fizemos uma festa, porque aquilo parecia ser... É este o sítio que dá jeito. Passadas 2 ou 3 semanas. Passado 2 semanas era se calhar o pior sítio para ele estar, porque era só postos, não é? Portanto, não sei sinceramente. A única coisa que eu sei é que jamais, se fosse eu a escolher, o Mike Brown seria treinador principal dos Sacramento Kings ou de qualquer outra equipa da Liga. Acho que é um pouco a imagem de Thibodeau, alguém que tem provas dadas e qualidade para ser um adjunto interessante em qualquer equipa, como treinador principal. E como o Ricardo resumiu aqui, enquanto teve estrelas do melhor que havia, obviamente a coisa ia funcionando, mas arrisco dizer que comigo também funcionava, ou pelo menos não ficava muito longe. Quando passou a ter, digamos, gente normal, foi de uma vulgaridade tremenda e mais do que os resultados, para mim o que eu não gosto mesmo nada foi aquilo que vi há poucas horas, que é o ar de e agora o que é que eu vou fazer, que é o que eu acho que ele, enquanto treinador principal, transmite quando as coisas estão a correr mal. Eu não faço ideia o que é que vai fazer. Foi essa ideia que passou quando passou também pelos Lakers? Um bocadinho. Eu vou aqui tentar, eu ia pegar pela questão carisma, que de facto não é um treinador carismático, não é um treinador que se olhe para o banco e que se perceba ali grande confiança. Isso parece que se mantém, claro. E é difícil porque tem muito a ver com a personalidade da pessoa, com a forma de estar, e nesse aspecto não vejo um Mike Brown muito seguro de si e a transmitir muita segurança aos seus jogadores, e essa foi a ideia. Agora, ele é considerado um players coach, alguém que dá muita confiança aos jogadores. eu ia agora pegar nos pontos que eu acho que podem ser positivos. Precisa de uns adjuntos mais disciplinadores também. Talvez, poderá ser um caminho. Atenção que ele faz também aqui um percurso após sair de Cleveland a segunda vez, julgo que é a última experiência na NBA. Faz um percurso
normal na NBA, vai outra vez, está agora com o Steve Kerr há alguns anos, andou por ali na liga como adjunto, esteve ao serviço da seleção da Nigéria, portanto há aqui um conjunto de experiências que lhe podem ter dado mais qualquer coisa. Agora, eu defendo muito que os treinadores, e nós falamos, por exemplo, muito do Monty Williams, olha-se para o Monty Williams, dá logo uma sensação de, mesmo quando a coisa não está bem, que eu sei o que é que estou a fazer, calma, estamos cá, estamos bem. Sim, também era adjunto, também é um players coach, mas aí eu acho que com o Monty Williams a validação da estrela da equipa, que é o Chris Paul, acaba por lhe conferir também um bocadinho mais de autoridade. Agora era o passo a seguir que eu ia dar. Ele já tinha antes do Chris Paul. Até que ponto, e se a equipa quer mesmo andar à volta de Fox e de Sabonis, até que ponto esses jogadores foram incluídos nesta escolha, porque poderá passar muito por aí também o sucesso do Mike Brown, e aquelas debilidades que nós lhe reconhecemos ao longo dos anos podem de um momento para o outro ser atenuadas com as duas estrelas como dizem os norte-americanos, a embrace o Mike Brown, e a partir daí as coisas rolarem melhor e ele poder pôr os pontos fortes dele cá para fora, que ele tem alguns. Equipas bem trabalhadas defensivamente, com bons rankings em quase todos os anos. Já há ali um ou outro ano que defensivamente as coisas não correram tão bem, mas eventualmente ele pode conseguir fazer um bom trabalho. Isto sou eu querer ver a coisa da forma positiva, e defensivamente, se ele é um treinador competente, irá contar com um jogador com Nemias que, no pouco que mostrou na NBA, mostrou que é um jogador que a esse nível é muito competente. Sim, a única coisa que eu quero destacar para finalizar é que pelo menos não escolheram o Mark Jackson. Isso, para mim. Olha, eu se puder apostar que ele eu ainda não festejo porque eu acho que ainda há hipótese. eu só queria dizer que vai-te sair a fava, não é? Se houver aí um sítio para poder apostar que ele não cumpre os 4 anos, eu ponho já lá dinheiro, já. E que eles não vão ao playoff na próxima época, já também às escuras, sem saber a equipa. Sim, com esta previsão de otimismo exacerbado do Luís Blanche, vamos para o tweet desta semana do Ricardo. Muito bem, esta semana foi a semana em que foi oficializado, julgo que não é este o tweet, é outro tweet, é o tweet seguinte. Do Pinto. Sim, do Pinto. O tweet do Pinto fala de MVPs, e esta semana foi oficializada a eleição de Nikola Jokic como o MVP da temporada, sem surpresa, já tínhamos falado aqui também no primeiro episódio, e o Pinto questiona quem será, na nossa opinião, o próximo americano a ser MVP. Ele brinca dizendo que lá para 2030, porque para já parece que o domínio dos não americanos está para durar. Ele aposta no gordinho de New Orleans, portanto Zion Williamson. Quero acreditar que o gordinho não é o Brandon Ingram, não sei. Não. É Zion Williamson, quando fizer mais de 68 jogos numa época. E a minha questão, vou transformar isto numa questão, é: Zion Williamson é ou não, para vocês, o mais sério candidato a ser o próximo americano Pessoal lá em MVP? casa, recordamos que estamos munidos com umas placas de trânsito, uma verde e outra vermelha, basicamente, não é? Tem aqui um género de um emoji, não é bem? E já levantámos todos, e reparem que eu ponho a minha, portanto, para baixo e ao contrário, portanto, eu não concordo nada com isto. Mas primeiro começa o Ricardo. Estamos todos de vermelho. Estamos todos não, Luís, vais a tempo de mudar a tua opinião para discordares de nós. Vamos começar noutra. Estamos a começar num tom mais pacífico. É verdade que o Zion, se jogar, enfim, o recency bias, ou em tradução literal, o viés de recência, a imagem mais recente que nós temos do Zion é de um senhor sentado no banco a bater palmas, que se há dúvidas se a sua dieta está a funcionar ou não, se preocupa com isso ou não, e por isso perde-se um bocadinho a ideia do potencial e do impacto que Zion tinha dentro de campo. Obviamente, numa equipa que está a crescer, que foi aos playoffs, que adicionando aqui um jogador que pode marcar 20, 25 pontos por jogo com uma eficiência a rondar os 60, 70%, a ter um impacto grande naquela equipa, a equipa pode fazer melhor em termos classificativos no futuro. E fazendo melhor, Zion pode destacar-se. Se isso chega para ser MVP, talvez não. Agora, também não é na próxima época já. A questão é que eu acho que para
épocas mais próximas, há outros jogadores aqui que podem surgir e que podem entrar na corrida para MVP. Obviamente este ano tivemos Ja Morant, tivemos Devin Booker, acho que são dois dos jogadores que podem entrar nessa corrida, mas eu acho que há um nome que supera todos os outros e que é Jason Tatum. Aquilo que ele tem mostrado nos Celtics que a partir da mudança da folha do calendário para 2022 foram a melhor equipa de longe da NBA, e em que ele resolveu uma série de problemas que tinha, joga melhor como portador da bola, como ball handler, a distribuir também, já não se conforma tanto com lançamentos de 2 pontos longos, acho que está melhor a identificar o que é que deve fazer, lançar 3 pontos ou penetrar. Eu acho que ele ainda podia ser um bocadinho mais agressivo nas penetrações, a finalizar mais vezes lá de baixo. Ainda foge um bocadinho desse tipo de situações, mas acho que Jason Tatum é para mim o mais sério candidato a ser o próximo MVP americano. Não quer dizer que seja na próxima época. Luís, sei que gostas do Zion, mas as dúvidas também são muitas desde o início. Dúvidas que hoje já são certezas, já deixaram de ser dúvidas há muito tempo. Eu olho ali para aquele tweet e o que é que se me oferece dizer? Primeiro, se ele será o próximo norte-americano a ser MVP, não. Se ele algum dia vai ser MVP, não. Se ele vai fazer 68 jogos ou mais numa época, não. Se ele vai deixar de ser gordinho, não. Se ele vai continuar em New Orleans, não muito tempo. E agora, mais a sério, eu acho que nesta altura Zion já não é sequer o melhor jogador da equipa de New Orleans. As estrelas daquela equipa é o Brandon Ingram e é o recém-chegado CJ McCollum. Ele é uma figura muito peculiar, até pela estampa atlética e vulgar que possui, mas tem o problema de sempre. Era fácil, demasiado fácil. Aliás, eu sempre disse isso, e não sou mágico, nem adivinho, embora me desse jeito, que ia acontecer uma de duas coisas. Ou ele, fisicamente, não iria aguentar o ritmo da NBA, porque uma coisa é jogar uma 2 vezes por semana na faculdade, outra coisa é jogar 4 vezes por semana na NBA contra adversários a sério e com viagens incríveis de um lado para o outro. Portanto, ele nunca tinha sido testado a esse nível. Portanto, para mim era óbvio que ele não ia aguentar. Depois, acredito cada vez mais que ele, para além da questão que tem com o peso, ele não faz rigorosamente nada para evitar que essa questão seja um problema para ele. Depois, começa a desconfiar também que o casamento, ele e a equipa e ele, também já não está bem. Ou seja, eu acho que ele não faz nada para melhorar a sério e depressa, e eu acho que a equipa já percebeu que não é por ali. E as trocas, nomeadamente para ir buscar o CJ McCollum, a evolução e a confiança que é depositada no Ingram, eu acho que é exatamente estarem já a virar, digamos, o rumo dos acontecimentos. E Zion depois tem uma outra questão. Para ser MVP, ou eventual MVP, teria que jogar muitos jogos. Ele não vai conseguir fazer, porque para o fazer teria que, de facto, ter uma estampa atlética diferente. Eu sempre disse e mantenho, ele com uma estampa atlética diferente é um jogador normal. É bom jogador, mas não é candidato a nada. Muito como é evidente, que é o seu porque jogo. o seu jogo é com base na força, na capacidade invulgar que ele tem, um Charles Barkley multiplicado não sei por quantos. E isso ele não vai conseguir. Portanto, se perder isso, não tem o rendimento que tinha. Se conseguir fisicamente estar mais apto, isto seja para a esquerda ou para a direita, não vai correr bem. Portanto, voltando ao início da questão, de maneira alguma o Zion vai ser o próximo norte-americano a ganhar o título de MVP. E a opinião do Ricardo, eu também já digo há 2 épocas. Eu tinha dito que era uma questão de 3 anos, eu se calhar acho que não vai ser 3, vai ser para aí 4 ou 5. Mas acho que o americano que me parece ter mais potencial para chegar ao título de MVP será o Jason Tatum. Eu, até para nós cumprirmos aqui os nossos tempos, temos muitos temas para abordar hoje e concordando na essência com aquilo que vocês disseram, a questão dos 68 jogos acho que está muito por cima, porque de facto daquilo que nós vimos. Se a época tiver 680, e vai entrar já no tema, Luís, vai entrar já no tema que tu vais lançar a seguir dos descansos, um pequeno spoiler, mas não vou demorar muito, porque eu acho que ele mesmo em ritmo normal, sem grandes lesões, é um jogador que vai ser muito resguardado. E para mim, mas isso é para mim, não há de ser para toda a gente, o número de jogos também conta para um MVP. Obviamente. A fiabilidade de um jogador, de estar noite após noite a cumprir. Para mim, falar de um MVP com menos de 70 jogos já começa a ter algumas dificuldades. Os 68 ainda é um limite mínimo. A partir daí para baixo acho que não faz sentido, porque acho que o estar lá sempre conta muito. Zion tem condições para ser um MVP na medida em que faz estatísticas incríveis, mas na equipa onde está, e era só a última chega que eu queria dar neste tema,
digo já, esqueçam o Jackson Hayes, Valanciunas e o Zion a jogar ao mesmo tempo. Esqueçam Não isso, dá, é não dá. impossível. E mesmo que o Valanciunas, que é um poste que tem alguma capacidade de brincar fora, pode resultar às vezes, mas ele não é um atirador como é um Karl Anthony Towns ou um Jokic ou um Embiid até, e nós vimos as dificuldades que ele teve em partilhar o campo com o Steven Adams, que obviamente era um jogador ainda mais interior, mas essa é outra das questões que eu tenho sobre Zion Williamson. E o Stan Van Gundy tentou fazer dele um point forward, uma espécie de LeBron, andou um ano a jogar assim e agora vai jogar de maneira completamente diferente, porque a bola vai estar na mão do CJ McCollum. Portanto, Exatamente, portanto são muitas questões. Ou do Ingram. ou do Ingram. Posto isto, e por falar em muitos jogos, poucos jogos, o Luís esta semana trouxe o pessoal did not play rest, ou seja, o pessoal Load descansa management. muito. Eu estive para trazer a minha t-shirt do load management, mas Luís, o que é que te apraz dizer? É um tema que nós temos debatido com alguma insistência ao longo dos últimos anos, porque de facto toda a gente começou a reparar, fora dos Estados Unidos primeiro e depois mesmo dentro dos Estados Unidos, porque de facto isto começa a ser um exagero. Toda a gente começa a preservar fisicamente determinados jogadores na primeira semana da época, portanto devem ser lesionados nas férias, na praia ou uma coisa qualquer, porque ninguém entende como é que isso pode funcionar assim. E eu acho que há duas questões que devem ser colocadas. Primeiro, o rendimento desportivo. Eu não entendo que uma liga tão profissional tenha gente bem preparada, pelo menos do plano teórico, e que quando começa a época necessite de descanso. Não consigo entender isto. Não. Há aqui alguma coisa que não está bem. Ou eles não estão bem preparados, ou não se cuidaram bem nas férias, ou os responsáveis da equipa não sabem o que é que estão a fazer, ou aquilo não combina bem. A outra questão é que me parece um perigo tremendo para a Liga que se venda cada vez a preços mais exorbitantes os direitos televisivos e os bilhetes que o pessoal, seja da época, seja avulso, vai comprando. E depois o pessoal chega lá e falta o A, o B, o C e o D, mas não estão lesionados, estão a descansar. Ninguém sabe muito bem porquê. Eu acho que isso é uma falta de respeito por quem paga bom dinheiro para assistir à NBA. A NBA não cresceu com as figuras de férias, foi com as figuras a jogarem quase sempre e a estarem de fora quando, objetivamente, não se pode jogar. E como isto é só uma visão, digamos, teórica, é uma filosofia, eu dei-me ao trabalho de espreitar e estive a ver os números de vários das principais figuras da NBA, mas para ser a coisa mais eloquente, achei que devia concentrar apenas e só nos números do melhor de todos. E o melhor de todos, que jogou, enquanto jogou... Quem é? Ricardo, tens alguma ideia? acho que é o Bill Russell, não foi isso que Will Chamberlain, ficou estávamos aqui definido. Esse, enquanto jogou a sério, que foram 13 temporadas em Chicago, houve 2 temporadas em que houve a ausência de números, é facilmente explicável. O segundo ano partiu um pé, e como é óbvio, aí seja quem for, partiu um pé, não dá para jogar. Não arrastes desculpa. Não dá para jogar. Não E tem uma outra época em que entrou, depois de ter estado de férias um ano e tal a jogar beisebol. Portanto, fez 17 jogos, não foi porque esteve a descansar, não estava a jogar. Só entrou. Pronto. Portanto, das 13 épocas passámos a ter 11. Nessas 11, em 8, o senhor Michael Jordan jogou os 82 jogos da época regular. O pessoal agora ficou com a certeza que é o Michael Jordan que estávamos a Mas falar. podia haver dúvidas. O Michael Jeffrey Jordan, É esse. esse. Depois Não, é Michael B. Jordan. Sim. Sobram 3 temporadas em que ele não fez 82 jogos. E aí ele de facto falhou muito, porque esteve a descansar. Numa fez 81, noutra fez 80 e noutra fez 78. Ou seja, isto é a prova de que pode-se ser bom, pode-se jogar uma média de minutos, que é um exagero comparado com o que jogavam hoje, quase sempre 30 e muitos, 40 e tal minutos. A equipa não precisava, estamos a falar nestas épocas, Chicago ganhou 6 campeonatos, numa das épocas fez 72. E chegava com a fase regular já bem. Claro. Portanto, os últimos jogos ele não precisava de jogar, nem ele nem ninguém. O apuramento estava garantido, o primeiro lugar na maioria das vezes estava garantido, não era por isso que ele achava de ficar fora, estava lá sempre. E isso prova, e atenção, lá está, nessa altura já foi há uns aninhos, os pisos não eram o que são hoje, as botas não eram o que são hoje, os suplementos que eles tomam para tudo e para mais alguma coisa não eram os mesmos, a medicina não estava tão avançada a poder proteger e até recuperar os atletas do esforço, e portanto jogava tudo, no caso do Jordan e de todos os outros, contra essa exposição, digamos, essa sobrecarga de jogos. E eles estavam lá. Quando não jogavam, com exceção de um último jogo, a coisa está a nível de classificação feita, às vezes falhava um jogo, mas mesmo no Jordan não falhavam. O Jordan e os outros, e eu acho que de facto devemos olhar para isto, porque
Foi o que Jordan e outros, não foi só os jogadores dos Bulls, foram os outros todos, as grandes figuras, estes, para poderem estar a brincar com isto, devem muito aos outros. E eu acho que o que eles estão a fazer, com a cumplicidade das equipas, naturalmente, é de alguma forma pouco abonatório para quem vem a seguir. E a NBA não pode, não deve adormecer à sombra da bananeira, como se costuma dizer, porque facilitar neste tipo de coisas é poder colocar em causa mais à frente a galinha dos ovos de ouro. E eu preocupo-me com isto há muito tempo e acho que aqui no meio desta viagem depois choca também, eventualmente, com a falta de verdade esportiva, porque as equipas escolherem quando é que as suas estrelas jogam é de alguma forma estar a escolher os jogos em que jogam efetivamente para ganhar e outros em que jogam para não perder, que é um bocadinho diferente. Ricardo, isto é, como se diz em bom português, tanga, ou há necessidade nos tempos que correm dos jogadores serem mais resguardados? Eu acho que há necessidade de resguardar os jogadores para que estejam melhor na altura mais importante da época, que é playoffs. E sei que o Luís e muita gente que defende, na altura estavam bem na fase regular e estavam bem nos playoffs. É verdade. Mas também é preciso pensar nos jogadores no pós-carreira. E o Dirk Nowitzki, por exemplo, esta semana deu uma entrevista a dizer que se arrepende muito de não se ter retirado 2 anos mais cedo, porque hoje em dia não consegue sequer jogar futebol com os filhos. Portanto, a alta competição não faz bem a ninguém, como tu saberás, melhor do que qualquer outro que está aqui neste estúdio, e estou a contar com o pessoal que está ali do lado atrás das câmaras. Mas temos grandes atletas ali. Sim. A Chulca Ana foi polo aquático, não? Foi. Sim. E de facto a alta competição não dá saúde, como se costuma dizer, e eu acho que a dificuldade da NBA é fazer esta gestão entre a medida preventiva que é o load management e que hoje em dia é sobretudo utilizado em back-to-backs. Não podemos esquecer que são 82 jogos comprimidos em 6 meses. Entre meio de outubro e meio de abril são 6 meses, 82 jogos. Não há nenhuma liga do mundo em que isto aconteça e seja aceito de forma natural. Quer dizer, nós vemos hoje em dia declarações de várias figuras, e podemos ir aqui ao nosso futebol ou a qualquer outra modalidade, em que os jogadores, quando têm um joguinho a meio da semana, porque jogamos a meio da semana, é uma complicação. 72 horas de uma. E na NBA tens 5 jogos por semana, às vezes, e back-to-back, e às vezes 4 jogos em 5 dias. Quer dizer, é um absurdo, é pedir demasiado aos corpos dos jogadores. E por mais que a medicina evolua, existam suplementos, existam cuidados médicos, os jogadores investam na sua saúde, como o LeBron, que diz que investe $1 milhão por ano no seu corpo e na sua saúde. Também é verdade que o jogo mudou e que hoje em dia, por exemplo, o facto de existir um muito maior volume de lançamentos de 3 pontos, uma coisa tão simples quanto isto, faz com que hoje, num jogo, os jogadores corram muito mais quilómetros do que nos anos 90, no início dos anos 2000. Isto tem um impacto nas pernas, nas articulações, nos tecidos moles e, portanto, eu acho que isto é tudo uma medida preventiva para cuidar da saúde dos jogadores. É claro que depois há abusos e nós vemos alguns abusos. É verdade que a NBA pode, para evitar que haja descansos em jogos muito importantes, e jogos muito importantes em jogos que são transmitidos na televisão a nível nacional, não colocar esses jogos como back-to-back, enfim, tentar criar ali uns artifícios para fugir a isso. Mas eu acho que nesta altura o load management que foi levado ao extremo pelo Joel Embiid e pelo Kawhi Leonard quando tiveram as suas grandes lesões, hoje em dia é aceito por toda a gente sabe, neste último ano, por exemplo, os San Antonio Spurs, o DeJounte Murray e o Jacob Poeltl descansavam sempre, religiosamente, na segunda noite dos back-to-backs. E descansaram num jogo que podia ter custado até a entrada no play na equipa. E descansaram porque estava definido no início da época. Estes 2 jogadores que vinham de lesões, e hoje em dia o load management é utilizado sobretudo por jogadores que vêm de lesões, e por isso é que se começa a fazer também mais no início da época. Isso acaba por as equipas já saberem. A NBA já não multa as equipas que quer dizer, isto era evidente para todos. O DeJounte Murray e o Poeltl não jogavam nunca na segunda noite do back-to-backs. É óbvio que não estavam lesionados, é óbvio, aquilo era uma medida preventiva. A NBA não multa, portanto, só quando é evidente, só quando vai contra, quando impede os jogadores de jogarem num jogo que é transmitido a nível nacional, e portanto é um bocadinho tentar fazer o equilíbrio entre tudo, porque na verdade o produto NBA é chegar agora aqui a esta fase de conta, ter os melhores dentro de campo, e de repente vês o Ja Morant a cair com uma lesão, vês outro jogador a ter uma lesão, e já são 10 All-Stars esta temporada
com lesões nos playoffs e falharem jogos nos playoffs, e ninguém sabe se de facto se houvesse uma gestão com um bocadinho mais de descanso durante a época, em que há os tais 82 jogos em 6 meses, que é uma anormalidade, se de facto não teríamos mais jogadores a jogar agora. A solução poderia ser reduzir a temporada regular, mas a NBA também não pode fazer muita coisa, porque isso implica mexer no bolso dos donos das equipas, e isso é um problema. Eu situo-me algures aí no meio. Se tivesse um sofá no meio, estaria sentado aí no meio de vocês. Porquê? Porque acho que os dois lados têm que ser analisados. Eu, antes de ir a reduzir o número de jogos, iria tentar esticar a época um bocadinho. A questão é que isso depois choca com o beisebol, choca com o futebol americano. Eu percebo isso tudo, mas também são jogos... Mas a preocupação é a saúde deles ou é o chocar com o beisebol? Claro, mas aí todos se defendem uns aos outros de certa forma, e é um negócio de todos, sendo que não tem nada a ver o beisebol com o basquetebol e com o futebol americano e com o hóquei. Mas se for isso, eu percebo que haja uma... Se for isso, eles não estão preocupados com a saúde dos atletas, estão preocupados com o negócio. Mas algures nesse equilíbrio entre a saúde dos atletas e o negócio, a coisa vai se decidir, porque não vai nem só para o lado da saúde dos atletas, nem vai só para o lado estritamente financeiro, porque lá está, havendo esse descanso, acaba por alguns jogos também ficarem de certa forma comprometidos. O que eu acho que não pode acontecer sistematicamente, e aí acho que as equipas têm alguma culpa. Se há uma equipa que tem duas grandes figuras, porquê é que este descansa as duas em simultâneo? Acho que não faz sentido. E se calhar um adepto que vai a ver um jogo já se sente menos defraudado. Bem, não está o LeBron James, mas está o Anthony Davis. Não está o Paul George, mas está o Kawhi. É aí que nós não sabemos. Nos Lakers eles fazem isso bem. É aí que nós não sabemos se de facto depois eles querem descansar só uma, mas depois o outro também diz, então eu também quero descansar. Porque o James Harden, por exemplo, este ano, eles foram a Detroit, num jogo em que não houve jogo na véspera, não houve jogo a seguir, e ele recusou-se a jogar. Portanto, a equipa disse que ele não jogava porque tinha exatamente. Uma soreness, estava qualquer coisa dorido ali. Mas os jogadores também têm um papel aí ali. Começa a ficar, exatamente, todos têm que estar dentro, têm que estar todos na mesma página, os proprietários, os jogadores, os responsáveis da NBA têm que estar todos na mesma página, no sentido em que, de facto, se há uma preocupação com os seus jogadores, eu acho que essa tem que ser sempre preservada. Não ia já para a redução de jogos, ia claramente para tentar... Eu para a redução de jogos jamais iria. Mas também é verdade, 82 jogos, porquê? Se pensarmos, é um número que não tem grande... Ou seja, as equipas nem jogam as mesmas vezes todas umas contra as outras. É um calendário um pouco... Mas ó Miguel, há não sei quantos anos. Luís, agora o problema é ser 82 jogos. Luís, mas o facto de ser há muitos anos não quer dizer que seja bem. É um calendário que não tem uma lógica de jogam duas vezes todos uns contra os outros. Por exemplo, não tem essa lógica. Ou 3 vezes todos uma medida que era boa? Sabes uma medida que era boa? Ok, fazem o descanso que acharem bem, e o dinheiro desse jogo eles não recebem. Acabava-se o descanso logo. Fora de questão, logo, mas aí é que eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Hoje em dia os jogadores duram até quase aos 40 anos, a maior parte deles. Duram muito mais do que a média dos jogadores. Esticam as épocas durante mais tempo, e eu não tenho dúvidas que, por exemplo, hoje em dia o Michael Jordan não jogava 82 jogos. Não jogava, não o deixavam. Mesmo que ele quisesse, não o deixavam. Até o Russell Westbrook é obrigado a parar. É mentira, não foi nada. Obrigaram na equipa que ele estava antes, e ele, quando a equipa não ganhava a ninguém, disse: eu vou jogar, não quero saber disso. Sim, mas obrigaram. E nos Lakers, hoje em dia o Jordan não jogaria também. E nos Lakers não parou, ao contrário dos outros. É uma ótima... Este é um tema que dava quase todos. Porque ao contrário do que tu estás a dizer, eu acho que quem quer jogar era só o que faltava não jogar. Joga. Uma coisa é teres uma lesão no meio de um jogo, um toque, e as pessoas não quererem forçar. Faz todo o sentido. Outra coisa é o jogador sentir-se bem, quanto muito estar cansado, como estão todos, e não jogas porque pode acontecer qualquer coisa. Então não jogas jogo nenhum, pode sempre acontecer qualquer coisa. Não faz sentido. Hoje vamos ser mais disciplinados. Cada um teve aqui o seu ponto de vista. Eu cito-me alguns no meio. Acho que toda a gente vai ter que sentar à mesa e resolver um problema. E só para fechar, uma pessoa que vá da Europa, de África, não interessa, para ver um jogo nos Estados Unidos, que é um evento de uma vida, chegar lá a Nova Iorque e não ver o Randall, e no jogo com os Lakers estar o LeBron ou o Anthony Davis a descansar, aleijado é azar. Claro. A descansar é estranho e prejudica muito, claro que sim, aquela que é a imagem da NBA. E vemos muitas vezes agora jogadores que depois oferecem viagens e bilhetes já numa de porque sentem esse peso na consciência. Claro. Luís, o teu tweet de um naufrágio que aconteceu há poucas horas. Foi um naufrágio que não estava previsto, se é que alguma vez os naufrágios estão previstos. Aquilo que nós assistimos aqui há algumas horas também não é este tweet. Hoje estamos em modo spoiler. É o do Vini. Vamos lançando os tweets que vêm depois mais à frente. Eu escolhi este tweet entre muitos outros na mesma linha, e que basicamente é para falar do que aconteceu há algumas horas
no jogo entre a equipa de... Mas primeiro, vamos votar. É ou não é? É o tweet do Vini, convém dar o seu dono. Eu vou dizer que sim. E que pergunta, será que este jogo de Golden State entra no top 5 dos mais desequilibrados da história? Eu digo que sim. Eu digo que sim também. Acho que estamos todos de acordo e não foi positivo. Não fui ver os números, mas... Eu vou dizer É que isso, sim, não- exatamente. Eu vou dizer que sim e não vou sequer olhar para os números, não faço ideia sequer. Poderíamos ir verificar se pontualmente é dos mais desequilibrados ou não. Eu acho que Já tivemos jogos muito desequilibrados. Eu estou a falar de playoffs, não é? Eu, Estou eu, a falar de eu playoffs. acho, eu acho que a essência desta afirmação, desta pergunta, não tem muito a ver ou não está só diretamente ligada com a diferença pontual. Até porque a diferença pontual final só não foi maior, porque a equipa de Memphis pura e simplesmente não quis e não precisava, senão era maior. Eu nem sei o resultado final. A Nem única eu. coisa que eu trago na memória é que estiveram 55 pontos a certa altura a separar as duas equipas. Em playoff não o, faz desequilíbrio, o desequilíbrio que me leva a votar, sim, um dos jogos mais desequilibrados da história do playoff, é que isto não é minimamente normal nem aceitável. Nem tem a ver com o facto de ser o Mike Brown. já foi Não. Eu acho que só ajudou um bocadinho, mas coitado do homem. Coitado São do 10 homem. ou 15 pontinhos à conta do Mike Brown. O que estamos aqui a falar é que Golden State é assumidamente, e mais ainda desde que conseguiu recuperar as suas principais figuras, candidato ao título. Memphis é um milagre a acontecer há 3 épocas e meia, sensivelmente. Estarem no playoff é excelente, estarem na segunda ronda é excelente, serem competitivos é excelente, mas eles não têm equipa para ganhar por 55 pontos no playoff a ninguém. Se acrescentarmos que a sua única verdadeira estrela não jogou, o que aconteceu neste jogo é algo verdadeiramente inacreditável. É óbvio que eles tiveram muita sorte em determinados momentos. É óbvio que tiveram períodos em que tudo o que atiravam ao cesto de qualquer maneira entrava, é verdade, incluindo lançamentos à tabela, de frente, de lado, coisas que não acontecem muitas vezes, se é que vão acontecer outra vez. É também verdade que os Warriors, às páginas tantas, tudo o que faziam saía ao contrário. Portanto, eles driblavam, a bola batia nos pés, eles passavam, batia na cabeça não sei de quem, era tudo ao contrário. Mas o fator sorte também não pode entrar nesta equação. Mais a mais em playoff. Lá está, o fator sorte ou azar tem aqui o peso que tem o Mike Brown no banco. É uma coisinha ínfima. O que aconteceu ali é, de facto, um jogo que vai ficar na história, porque ninguém se lembra de ver Golden State depois de ter ganho o primeiro título. Nunca mais desaconteceu nada parecido com isto. Cara. Parecido, não é igual. Desde que estão a jogar novamente os 3 E jogos, antes de chegarem ao título, nas épocas em que já se percebia, ali a partir da entrada do Mark Jackson, que o Ricardo gosta tanto, que estava ali a acontecer qualquer coisa, eles nunca lhes aconteceu nada disto. Mas não aconteceu a eles, nem acontece a ninguém. Isto é, na minha perspectiva, é mais estranho, mais inexplicável do que, por exemplo, o que nós vimos acontecer, e isto não é brincadeira, é falar a sério, esta época várias vezes aos Lakers. Não se compara a isto. O jogo estava relativamente equilibrado no primeiro período, a meio do segundo começou a descambar e o terceiro foi uma coisa verdadeiramente inacreditável. Às páginas tantas, o Ricardo estava só a ver os pontos que a equipa de Memphis tinha. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Portanto, foi um jogo em que chegou a estar em 55 pontos e, muito sinceramente, a ideia que eu tenho, isto não foi há muito tempo, se Memphis lhes dissessem assim: vocês ganham por 60 e passam e não jogam o jogo 6, eles tinham ganho por 60. Dizíamos assim: vocês ganham por 65, nem jogam o 7º e seguem em frente. Eles ganhavam por 65, mesmo que os outros tentassem que isso não acontecesse. E eu acho que isso torna o jogo em si um dos mais equilibrados da história. Estamos a falar de Memphis também, temos que sair um bocadinho do modo Kyle Anderson e Ja Morant. Vamos acelerar, apesar de ele estar ligado. Ricardo, o que é que pareceu este jogo? Vou só dizer muito rapidamente que o que me pareceu foi que os Warriors não estavam preparados para jogar frente a uma equipa sem Ja Morant e, portanto, o plano de jogo... É que já o jogo anterior... O plano de jogo, a preparação para esta série foi a pensar em Ja Morant. Aquilo que eles exploravam ofensivamente era atacar ou envolver Ja Morant em algumas ações defensivas. Na defesa tinham coisas específicas para abrandar Ja Morant e depois as primeiras e segundas opções quando Morant não tem a bola, e de repente não há Ja Morant, tira-se o Ja Morant da equação e é uma série diferente. Isto é uma preparação para outra série. É uma equipa completamente diferente, os Grizzlies sem Ja Morant, e os Warriors não estavam preparados para jogar contra esta equipa, porque é muito imprevisível, porque o Desmond Bane pode marcar 30 pontos, o Jaren Jackson pode marcar 30 pontos, o Melton pode marcar 30 pontos, o Brandon Clark pode marcar 20 e tal pontos, e de facto é difícil de antecipar, porque de facto em qualquer noite há um jogador diferente que sobressai, ou vários que sobressaem e que podem não ser o foco principal do plano de jogo dos Golden State Warriors. Portanto, o jogo 6 vai ser decisivo, porque
não jogando o Ja Morant mais uma vez, e é isso que se espera, os Warriors têm agora 2 dias para preparar um plano de jogo para enfrentar estes Grizzlies sem Ja Morant. E se não conseguirem limitar os Grizzlies, têm que contar com aquilo que ainda não vimos muitas vezes esta época, que é Curry, Clay, Poole, Green e mais uns quantos, todos no mesmo jogo a aparecerem bem. E isso não tem acontecido. Só para finalizar, Miguel, desculpa, eu acho que se Ja Morant não jogar, os Warriors vão ganhar e vão ganhar com relativa facilidade. Está dito. Eu votei sim, porque, muito pela questão de Ja Morant, levar este cabaz de uma equipa que não tem o seu principal jogador, apesar de nós já termos percebido durante a época que quando Ja Morant faltou, não houve problema. O Ja Morant ou o outro. Em playoff, isto é... Quer dizer, é a mesma coisa que Miami levar 30 ou 40 pontos de Filadélfia sem Embiid. Para mim não existe. Aliás, não aconteceu. Não existe. Nem perto. E por isso votei como um dos mais desequilibrados. Memphis é o tal milagre que o Luís tantas vezes fala. O que é certo é que... Vão de milagre a para milagre. fechar, esta série, se me dissessem hoje que poderia estar 3-2 para Memphis, Sem Ja Morant, sem dúvida Eles não ganharam o jogo anterior porque não calhou. Não calhou. Portanto, Foi só isso. Passamos para o meu tema e vamos falar dos prémios, já que esta semana ficaram definitivamente fechados os prémios da NBA, os prémios individuais, e eu vou começar já com os 2 prémios mais polémicos, deram mais polémica. O Perry Mills ganhar o Sportsmanship of the Year e o Joe Holiday o Teammate of the Year. Acho isto inadmissível. Como é que o Bobby Portis... O Joe Holiday é um ótimo companheiro de equipa e o Perry Mills também é... Pensava que ias alguém... dizer que o Joe Holiday devia ter ganho o Defensive Player of the Year. Podia começar por aí bom. E vamos aí. Bom. Primeiro, começando agora sim muito a sério, o prémio do MVP saíram ontem as votações. Parece que a votação... Eu analisei aqui mais os votos em primeiro lugar para não estendermos muito aqui a nossa análise. E vou falar aqui um bocadinho dos prémios todos, daqueles que estiveram aqui mais em aberto, e depois vocês dão a vossa opinião, sendo que eu vou sustentar a minha mais com números. Tivemos Nikola Jokic com 65 votos para primeiro lugar, Joel Embiid com 26, Giannis com 9. Portanto, falou-se muito, continua nos Estados Unidos muita gente a dizer que foi injusto para o Embiid. Rapidamente, diferenças entre os dois jogadores: Embiid com mais 3.5 pontos por jogo, Jokic com mais 2.1 ressaltos, Jokic com mais 3.7 assistências, Jokic com quase mais 9% de percentagem de lançamentos de campo, Embiid com mais 3.5 lançamentos de 3, lances livres igual, roubos de bola mais 0.4 para o Embiid, desarmes mais 0.6 para o Embiid. Isto são números crus, portanto sem qualquer análise. Estatísticas simples, sendo que depois recolhi aqui também os números comparativos de uma época para outra, de um e de outro, não vou dá-los todos, mas posso-vos dizer que em relação à época em que Jokic foi MVP, portanto a última, em que tinha sido MVP, melhorou também em muitas coisas, ou seja, não foi um Jokic... não fez só mais uma, ele foi mesmo assim melhorando uma coisa que já era de excelência. Eu neste prémio concordo com a atribuição a Jokic, porque e não tem nada com a Embiid, fomos dizendo nas nossas transmissões, que mais do que dizer que o Embiid não merece, eu acho que o Jokic merece. Não vou falar do prémio de 6º homem do ano, porque a votação fala por si, o Tyler Hero, já agora dar aqui rapidamente, foram 96 votos, a seguir veio o Kevin Love com 3, portanto acho que aqui está muito bem entregue. Tenho muitas dúvidas no prémio defensivo. Marcus Smart, Michael Bridges, e acrescentava aí também o Joe Holiday, que nem apareceu aqui nos tops. Rudy Gobert acho que é um bocadinho penalizado pela questão dos encaixes, que muitas vezes o deixa exposto, e percebo que desta vez não tenha ganho. Rookie do ano para mim era o Evan Mobley, sei que é polémico e que muita gente que ia com o Scottie Barnes, e mesmo raciocínio, Scottie Barnes amanece, para mim o Evan Mobley merecia mais. Most Improved não dava ao Ja Morant, de todo, não dava ao Ja Morant. Para mim claramente... Nem entrava na discussão. Não, isto é um prémio de consolação, claro, e acho claro. que um jogador como Ja Morant não tem que ter prémios de consolação. Para mim era o DeJounte Murray. A certa altura, se fosse a primeira parte da época, dava ao Miles Bridges, apagou-se um pouco depois, ia com DeJounte Murray. E rapidamente falta-me aqui falar do prémio de treinador do ano, também não dava ao Monty Williams. Não sei a vossa opinião, porque acho que se Monty Williams leva o prémio este ano, é estarmos a dizer que quem tem o melhor registro é o melhor treinador, e acho que a discussão perde aqui um bocadinho de sentido. Vou justificar a minha escolha. Época 2020-2021, Phoenix Suns, 51 vitórias, 21 derrotas. Este ano, 64-18. Clara melhoria, melhor registro da Liga, mas os Suns, na minha opinião, partiam de uma base já muito boa.
Acho que o ano passado todo o sentido Monty Williams, na minha opinião, porque os Suns ninguém esperava que eles fizessem o que fizeram e depois ainda acabaram na final da NBA, mas o prémio é atribuído antes dos playoffs. Taylor Jenkins, para mim era o nome que mereceria maior consenso, até pelo milagre constante que o Luís faz referência, eu concordo perfeitamente. O ano passado os Grizzlies fazem 38 vitórias, 34 derrotas, 8º lugar à pele. Este ano, 2º lugar no Oeste, 56 vitórias, 26 derrotas. E depois, para não analisar só os números, e agora vou-vos dar a outra análise, a equipa que cada um tem. E para mim, aquilo que Memphis fez com a equipa que tem é sensacional e está a continuar a fazer em playoff, sendo que essa análise já não entra para este prémio, mas lanço-vos esta discussão com números que são aqui dados de uma forma um bocadinho aleatória, mas sabemos que para os prémios de MVP, para os prémios de treinador, o que seja, os números têm um peso muito, muito grande, depois é um bocadinho a percepção de cada um, mas deixo-vos aqui com este prémio, peguem naqueles que acharem mais relevantes, mas fica aqui as minhas opiniões. Ou ficam aqui as minhas opiniões. Sim. Bom, MVP, e eu desde meio da época que dizia que tendia para Jokic, acho que se ganhasse Joel Embiid, ninguém poderia dizer que era completamente injusto, mas na minha opinião, Jokic, não só pelas estatísticas simples, mas a maior parte das estatísticas avançadas eram todas favoráveis a Jokic, portanto, para mim não há dúvidas que foi o MVP. Vamos falar sobretudo, sim, ou pelo menos eu quero falar sobretudo daqueles que geraram mais dúvidas. Treinador do ano. Eu acho que a grande questão em relação aos prémios é a definição dos critérios. Claro. É preciso definir critérios. O treinador do ano, eu encontrei argumentos muito favoráveis, quer para o Monty Williams, claro, quer para o Taylor Jenkins. Está a fazer um trabalho inacreditável. O Taylor Jenkins, será que o critério que devemos ter é aquilo que mais nos surpreende? Um bom trabalho de treinador é a época que mais surpreende? É porque se for, então Taylor Jenkins merece esse prémio, porque era muito mais inesperado no início da época ver os Grizzlies a acabar na segunda posição com este registro do que os Suns, que todos acreditávamos que eventualmente poderiam fazer o que fizeram. Agora, por outro lado, os Suns ganharam a NBA, a fase regular, com 8 jogos de vantagem em relação ao segundo classificado. 8 jogos de vantagem. Claro. E, portanto, eu acho que isso também tem que ter algum mérito. A equipa podia ter abrandado um bocadinho, tirado o pé do acelerador, não o fizeram e portanto... depende muito do critério. E eu acho que, sinceramente, a minha opinião é que todos os anos somos todos uns hipócritas a atribuir prémios. Porque todos os anos escolhemos o critério que mais nos dá jeito para nós atribuirmos o prémio àquele que nós achamos que nesse ano... Porque se este ano... Eu posso achar que o Monty Williams merece o prémio porque a diferença entre os Suns e toda a gente é demasiado grande. Se calhar no outro ano o critério que eu escolhi foi ninguém esperava que no início da época esta equipa estivesse onde está e, portanto, acho que somos um bocadinho hipócritas também nesta situação, mas faz parte da discussão que nós temos sempre no final da temporada. Acho que quer um, quer o outro seria justíssimo e o Eric Spoelstra, que foi finalista um dos 3 finalistas, se calhar também conseguimos arranjar argumentos não tão fortes como desses dois, mas se calhar também há argumentos muito bons, até porque a maior parte dos jogadores tiveram Covid, falharam por lesão e mesmo assim conseguiu ficar em primeiro lugar no Oeste com Brooklyn Nets, com Philadelphia, com Boston, com Milwaukee, com muita gente e muitas equipas boas e, portanto, também temos argumentos favoráveis para isso. Portanto, não contesto o prémio ao Monty Williams, tenho problemas sim com o prémio ao Ja Morant, Most Improved Player, porque, e mais uma vez, é a questão do critério. Ja Morant foi escolhido com a segunda escolha do draft há 3 anos. Nós não esperávamos que ele explodisse. Claro, e já no passado tinha dado... Eu acho que ele melhorou muito, eu acho que aqui a NBA tem que definir um critério e tem que eliminar aqui algumas figuras. Eu acho que os jogadores que sejam escolhidos no top 3 do draft nos primeiros 3 anos não podem estar na corrida para um prémio de Most Improved, porque é expectável que eles tenham esta evolução. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, o que faz sentido é o Desmond Bane, escolhido julgo na posição 35, ou lá o que é que foi, de repente dá o salto que deu do ano passado para este ano. Isso é que não é expectável. Portanto, se calhar, isso é que é muito mais merecedor de um prémio de Most Improved. Também é verdade que, olhando apenas de uma forma simplista para a evolução do Ja Morant do ano passado para este ano, o salto é tão grande em termos de números que é difícil contestar a atribuição deste prémio, porque o prémio é
o jogador que mais evoluiu. Não é o jogador com mais de 3 anos de liga que mais evoluiu e que não foi escolhido das primeiras 3. Portanto, se é o jogador que mais evoluiu, se formos rigorosos, ele tem que estar entre a base de recrutamento para este prémio. Luís, poder de síntese, temos que acelerar mesmo. Uma ideia geral sobre os prémios. Eu, concordando com muito que o Ricardo disse, não concordo com a história da hipocrisia. A hipocrisia, cada um que é chamado a votar, vota de acordo com a sua opinião, não é uma questão de ser hipócrita ou não. Mas se nós usarmos um critério no ano passado e outro neste ano... Então, cada um que vai votar é que usa o seu critério, ninguém sabe qual é o dele. Sim, tu percebes, não é no sentido crítico, é no sentido de nós podermos muitas vezes usar argumentos diferentes em anos diferentes para ir à procura do... Mas isso, lá está, ou há uma coisa objetiva que é assim, o que é que valorizamos melhor marcador mais? É quem marcou mais pontos ou quem tem melhor média. Aqui não há conversa. O melhor ressaltador, se for o que ganha mais ressaltos ou melhor média, não há conversa. O melhor jogador, pode haver conversa. Porque tu podes ler de uma maneira ou ler de outra. Sim, mas faz sentido tu leres de uma maneira num ano e no outro ano leres de maneira diferente? Depende. Isso é, cada um sabe a cada momento qual é, digamos, as regras com que se vai analisar a questão. Eu acho que, basicamente, no treinador, eu sou um defensor acérrimo do Monty Williams, mas acho que é preciso também... É óbvio que ele não pode ser prejudicado por ter melhores jogadores. Claro. Ponto. Claro. Mas... Ou se define assim, e acabamos com a conversa. Eu sou um dos maiores fãs de Monty Williams. Eu também. Somos todos. Claro, se a NBA disser assim, o treinador da equipa com mais vitórias é o treinador do ano. É um critério. E aí não há nada a fazer. Quem chega ao fim... É muito simples. Da mesma história que eu acho que é de doidos o melhor treinador não poder ir os anos todos ao All-Star Game. Se tiver sempre o melhor registro, deve ir os anos todos, como os jogadores vão. Não pode ir 2 anos. Mas porquê é que não pode ir 2 anos? Se tiver o melhor registro, deve ir sempre, como os jogadores. Pronto. Mas eu acho que, efetivamente, o que Monty Williams fez, que foi excelente, ele e os seus jogadores, não se compara, na minha modesta opinião, lá está, no meu critério, com aquilo que Memphis fez. Porque Memphis não tinha armada para aquilo tudo. E o trabalho de Jenkins é incomparavelmente mais difícil. Porque não tem os mesmos ovos, como se costuma dizer. E conseguem resultados similares. O que é, lá está, inacreditável. E por isso o meu voto era claramente em Jenkins. Só por isso. Lá está. Não é que o outro não mereça. Este merecia era mais. Exatamente como a história do Jokic. Eu não consigo dizer que Embiid não merecia ganhar o prémio, ou que se ganhasse o prémio que estava errado face àquilo que ele fez. Estaria errado só por uma razão. O outro merecia mais. O outro fez mais e melhor. E fez mais e melhor do que o ano anterior, em que também ganhou. Eu acho que a diferença a nível de votação aí, para mim, é perfeitamente normal. E até acho que se calhar não foi mais evidente, porque houve uma tentativa de alguma corrente de puxar um bocadinho pelo Embiid. Ok, ele fez uma grande época, não tem discussão. Só o Jokic, aliás, ele chegou a dizer: o que é que eu tenho que fazer mais? Tens de tirar o Jokic daí. Basicamente é só isto. Tiras o Jokic e ganhas. Sim, se calhar nos últimos 20 anos, o Embiid com o que fez este ano seria MVP em todos os anos. Claro, em todas as épocas. Claro. À exceção destes últimos 2 anos. E à exceção daquela com o rapaz que começou a fazer triplos duplos de manhã à noite. Pode ser o tema para outro episódio. Rapidamente, antes de fecharmos, e vamos ter que fechar mesmo com este tweet: qual o peso de Steve Nash no falhanço dos Nets? Eu perguntaria aqui, respeitando esta pergunta do Rodrigo Ferreira no hashtag NBA na Sport TV, se Steve Nash foi o mais culpado no insucesso dos Brooklyn Nets. Foi o mais culpado? Sim, o maior responsável, digamos assim. Eu voto não. Tu votas sim? Voto sim. Tu votas sim. E já vou explicar porquê. Luís, okay. Porquê é que eu digo que não? Porque não foi Steve Nash de certeza que permitiu que alguém só jogasse quando quis. Não foi ele que permitiu que assim não jogas, agora já podes jogar. Não foi ele que fez as trocas e baldrocas. Não foi ele que foi buscar um jogador que aparentemente, entre as dores nas costas, eu acho que ele está maluco. Não foi ele que teve culpa disso. Não foi ele que falhou lançamentos. Não foi ele que deixou de fazer aquilo que lhe competia. Agora lá está. Se calhar quem achou que um treinador sem experiência nenhuma era como este, excelente jogador, mas como treinador sem experiência nenhuma, era a pessoa mais indicada para tomar conta desta ocorrência numa equipa cheia de gente batida, com muitos vícios, perdoem-me aqui a expressão. Isso é que se calhar também não correu bem. Agora, essa pergunta um bocadinho mais ampla. Então, mas o treinador não há tido responsabilidade? De certeza absoluta também teve. Agora, o mais responsável? Não. Um dos responsáveis? Claramente que sim.
Steve Nash para mim só tem responsabilidade de chegarmos ao fim da época e vermos que os Nets não conseguem fazer coisas muito evoluídas no campo, que ofensivamente está tudo muito estagnado, que não têm muitas soluções. Isso para mim é a culpa do Steve Nash, mas é uma ínfima parte do bolo enorme que é a atribuição de culpas que podemos fazer este ano. E se há um bolo, então eu acho que o aniversariante aqui, ou a pessoa que devia comer a grande fatia do bolo, chama-se Kyrie Irving. Estou de acordo. Há muitos problemas aqui. Os Nets falharam ao aceitarem que ele fosse jogador em part-time, que não quisessem que ele fosse jogador em part-time e depois aceitarem que ele fosse part-time, regressando na altura em que o pico de Covid estava no topo, portanto pondo em causa até a saúde dele. Houve muita gente que falhou no meio disto tudo, mas todos os problemas dos Nets este ano começaram e acabaram em Kyrie Irving. É o maior e o principal responsável pelo fracasso dos Nets. Para fechar, e compreendo os vossos motivos, percebo isso tudo, acho que Steve Nash foi muito errático em algumas escolhas que fez, na rotação dos jogadores que promoveu ao longo de temporadas estranha. No final, abdicando de alguns jogadores experientes que podiam dar alguma coisa à equipa. O Blake Griffin veio já em desespero de causa. Também. O Aldridge praticamente não contou. Fica sempre a questão, os treinadores têm alguma coisa a ver com as trocas. Eu acho que alguma coisa ele tem que ter a ver. E depois, o Steve Nash, eu sei que isto é um bocadinho ingrato, mas às vezes as pessoas têm que tomar posições. Steve Nash podia ter dito, o Kyrie Irving quer jogar a part-time, eu não aceito. Eu aceito quando ele tiver a tempo inteiro, porque isto não é nada de um jogador que pode jogar aqui, depois não pode jogar ali, pela razão que seja, desde que não seja uma lesão. E acho que quem tem a equipa que ele teve, chegar a um play-off e levar 4-0 e a equipa apresentar as dificuldades perante uma defesa agressiva e não conseguir encontrar soluções válidas e consistentes, acho que tem uma grande cota a parte do... Eu votei sim para ir um bocadinho contra vocês, okay. Mas acho que Steve Nash podia ter feito mais. É isto, no fundo... podia ter feito mais também concordo. Acho que ele tinha ferramentas, tinha jogadores para fazer mais. Faltou de experiência, lá está. Eu não ia muito por aí. Steve Nash eu não ia muito por aí, Luís. A vivência que ele tem como jogador e como líder no campo das equipas onde esteve, eu não ia muito por aí. E o Steve Nash foi contratado para ser um gestor de egos. Onde é que tudo falha aí? Quando antes da época começar, Kyrie Irving diz: nós nem precisamos de treinador, umas vezes vou ser eu, outras vezes vai ser o KD. Kyrie foi o problema dos Nets este ano. Como no passado foi problema no outro sítio. Concordo também. Estamos no final, voltamos para a semana. Desde já agradecer ao pessoal lá em casa mais uma vez os vossos contributos fantásticos. Continuem a ajudar-nos nas transmissões, no podcast. O pessoal aqui vota. O Ricardo vota que não. Não queria acabar já. Já sabem? Não queria acabar já. É só isso. Ok. Tem o tweet do Ricardo. Podem dizer de vossa justiça. Muito obrigado. Continuem-nos a acompanhar no podcast da NBA na Sport TV e também nas nossas transmissões pelas madrugadas dentro.